Oi gente, tudo bem? Vocês pediram e eu trouxe mais um vídeo com marmitinhas para a semana. E eu preparei tudo isso em apenas 1h30. Eu sempre falo que parece que vai dar um trabalhão fazer marmita, mas depois que você vai consumindo as marmitas ao longo da semana, você percebe como é boa essa estratégia para a gente não estar errando aí quem está seguindo alguma dieta à risca. Eu registrei aqui o início dos preparos e agora vocês acompanhem comigo aqui no vídeo. Para essas marmitinhas, as fontes de carboidrato serão batata e arroz integral. O arroz integral eu sempre deixo ele de molho na noite anterior que eu vou fazer os preparos, porque ele cozinha muito mais rápido. Aqui eu tenho a batata salsa, que é também chamada de mandioquinha, e a batata inglesa. Eu vou estar misturando as duas para fazer um purê, eu acho que elas combinam muito bem. Estou cozinhando elas no vapor, mas se você não puder, cozinhe elas separadas, porque a mandioquinha ela desmancha bem rápido. Ela cozinha mais rápido que a batata inglesa. Todas as receitas que eu faço, eu gosto de utilizar os dentes de alho amassadinhos. Então, eu vou amassar eles aqui no pilão, é só colocar em pedaços e acrescentar um pouquinho de sal. E amassar bem, forma uma pastinha que acaba dando bastante sabor nas preparações. São 4 dentes de alho com meia colher de chá de sal. E agora eu vou iniciar o preparo do arroz integral. Eu peguei um pouquinho dessa pastinha de alho e vou refogar com um pouco de óleo. E acrescento os grãos de arroz escorridos. Vou acrescentar também uma colher de chá de sal. Dar uma mexidinha, dar uma refogadinha nos grãos, aquecer eles. E na sequência eu já adiciono 1,5 xícaras de água quente. E é só deixar ele cozinhar até essa água secar, ele vai ficar um grão bem soltinho. E vai levar cerca de 10 a 15 minutos, é bem rapidinho mesmo. Então sempre que for fazer o arroz integral, não esqueça de deixar ele de molho na noite anterior. Os legumes para essa marmita, hoje eu resolvi fazer no forno e fazer uma preparação só. Aqui eu tenho uma couve-flor picada e uma abobrinha grande. E vou acrescentar 2 tomates picados. Para os legumes assados, eu sempre gosto de fazer esse temperinho. Você vai misturar 2 colheres de páprica doce com 2 colheres de azeite de oliva e uma quantidade de sal. Aqui eu estou utilizando uma colher de chá, porque tem bastante legumes nesse preparo. E vou aproveitar que tem aquela pastinha de alho e vou colocar um pouquinho dela também. E aí é só misturar tudo e depois espalhar bem essa pastinha que se formou pelos legumes que serão assados. Eu coloquei também uns pedacinhos de pimentões vermelhos para assar junto com esses legumes, que eu acho que confere um sabor bem especial. E agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 a 40 minutos. Vai observando as couve-flores, elas vão começar a ficar bem douradinhas. Esse é o ponto ideal. E nesse tempo a água do arroz já secou, eu já interrompi o cozimento e as batatas também já estão cozidas. Eu vou deixar elas esfriarem para estar descascando. Agora eu vou iniciar o preparo das fontes de proteína. Aqui eu tenho patinho moído e eu quero fazer ele com esses legumes. Aqui tem cenoura, vagem e pimentão. E aqui eu tenho peito de frango, que eu já deixei temperando. Eu usei sal, alguns temperinhos verdes da minha horta e vinagre de maçã. E eu cortei eles em formato de bifinho de frango mesmo. A minha ideia é fazer eles bem douradinhos e depois acrescentar um molhinho por cima. Eu vou iniciar com o preparo da carne moída, eu vou refogar ela com um pouquinho de óleo e vou utilizar um pouco da pasta de alho. Vou deixar ela fritando por completo, eu gosto sempre de ficar dando uma olhadinha para ela não queimar. E enquanto ela vai fritando aqui, eu já vou iniciar o preparo dos peitos de frango.
Quando você faz 2 preparos ao mesmo tempo, é assim mesmo, é de uma panela para outra. Sempre tem que ficar cuidando para nenhuma das carnes estar queimando. E aqui a carne moída já está quase dourada por completo. Eu vou estar acrescentando agora os legumes para eles cozinharem junto com a carne. Vou acrescentar também 2 colheres de extrato de tomate. Se você tiver um molho de tomate caseiro que você faça, pode estar utilizando aqui nessa receita também. Tem uma receita de molho de tomate que eu ensino aqui no canal, que é maravilhosa. Mas hoje a ideia é preparar a refeição no menor tempo possível. Então, por isso eu estou utilizando esse extrato de tomate. Vou acrescentar também um pouquinho de água, sal e vou deixar cozinhando aí por mais alguns minutos. Esse peito de frango já está pronto, eu vou retirar esse e vou fazer a outra parte. A carne moída já está pronta e enquanto a outra parte do frango finaliza, eu vou preparar o purê das batatas. Eu descasquei as batatas e transferi elas para esse recipiente. Só vou estar acrescentando sal. Como a batata salsa ela é bem cremosa, aqui eu não vejo necessidade de ficar adicionando manteiga ou leite. E aí é só amassar bem. E os legumes também já estão prontos. E o restante do frango também já ficou pronto. E eu vou reservar eles aqui ao lado. E vou fazer um molho para esses filés de frango. Na mesma frigideira eu vou refogar uma cebola pequena com meio pimentão picado. Vou colocar também um pouquinho da pastinha de alho. Depois de refogar bem, eu acrescento um tomate picado. E aí é só deixar cozinhar por cerca de 5 minutos até o tomate amolecer. Vou acrescentar sal e uma colher bem cheia de requeijão. Também vou estar utilizando um pouquinho de água, mais ou menos 1/4 de xícara de água. Esse requeijão estava no final, então eu aproveitei e utilizei a embalagem com a água para retirar o restinho que ficou nela. E aí é só deixar cozinhar por alguns minutinhos, bem rapidinho, até ele dar uma engrossada, uma leve engrossada. E aí é só retornar os filés de frango à frigideira. Esse molho ele fica muito gostoso, ele dá um toque especial ao frango. E eu vou finalizar com temperinho verde e tá pronto. E aqui eu registrei o horário que eu finalizei os preparos. Consegui fazer tudo isso em menos de 1h30 e eu deixei as comidas esfriarem para estar montando as marmitinhas. Para a montagem das marmitinhas, eu sempre costumo colocar cerca de 100 gramas da fonte de proteína, que aqui no caso é a carne com legumes. Vou até colocar um pouquinho a mais de 100 gramas por causa dos legumes, para descontar esses legumes.
E aí eu acrescento o arroz integral, que é a minha fonte de carboidrato. E depois eu completo com os legumes assados. E assim eu vou montando com as outras opções também. E depois eu faço da seguinte forma. Eu retiro as marmitinhas congeladas na noite anterior, deixo na geladeira para descongelar. E eu transfiro para um prato e aqueço no micro-ondas. Essas embalagens eu reaproveito. Elas têm uma qualidade boa, dá para utilizar elas várias vezes. Eu percebi que fazendo dessa forma eu consigo seguir meu plano alimentar e não ficar errando, principalmente nas refeições da noite. E não ficou enjoativo, eu acho que eu consegui variar bem aqui os preparos. E eu espero que vocês gostem de mais um vídeo de marmitinhas. Se vocês tiverem alguma sugestão de alimento que vocês querem ver aqui no cardápio, mandem aqui nos comentários. É muito bom quando vocês deixam sugestões, porque eu sei o que é o que o meu público que me acompanha precisa. E obrigada por acompanharem mais um vídeo por aqui e até a próxima!